Queridos irmãos, queridas irmãs, paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado, adorado, exaltado nesta noite, por mais uma oportunidade especial de estarmos na sua bendita presença. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, por mais uma oportunidade que nos concede de fazer uso de sua bendita palavra. Palavra essa digna de toda a aceitação. Eu quero já convidá-los para todos tomarem posse da sua Bíblia, abrindo comigo no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, estaremos lendo do versículo 1 até o 6. Quantos amados irmãos estão à procura do texto sagrado, aproveito também para agradecer ao pastor Clóvis pelo honroso convite. O pastor Clóvis é amigo. Eu estava dizendo para ti que parece que o pastor Clóvis eu já conheci ele há muito tempo. Deus abençoe, pastor. Obrigado pelo cuidado, pelo carinho, pela recepção. Que seja louvado por sua vida, sua família. Deus abençoe. Missionário, a alegria de estar conhecendo a missionária Roseane. Deus abençoe, missionário. Que honra a senhora conosco. Leve nosso abraço ao nosso querido pastor Caetano. Tá? Deus abençoe. A este vocal, ciclo de oração, minhas irmãs, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Continue orando por nós. Somos carentes das nossas orações. Deus abençoe. Quando você encontrar o texto sagrado, meus irmãos, digo amém. Mencionar o nome do casal que nos hospedaram, irmã Dina e dela. E o irmão Edmar. Oh, mas foi tão bom, meus irmãos. Dá vontade de ficar lá morando. Mas daqui a pouco estamos voltando para casa, se Deus quiser, né? Continuar fazendo a obra do Senhor. Pastor Raimundo, prazer, meu pastor. Deus abençoe todos os obreiros. Olha, nada. Deus abençoe. Quando você encontrar o texto sagrado, amém? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Quantos louvam a Deus pela sua palavra? Queridos irmãos, queridas irmãs, ontem, por graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, ministramos no texto base desta festividade, que foi uma bênção e Deus falou conosco.
Quero louvar a Deus pela vida desta igreja, pois esta é uma igreja que ama a palavra. Vocês têm um pastor que zela pela palavra. Isso é bom. Porque andamos por certos lugares por aí, por determinadas igrejas, que eles querem apenas movimento. E às vezes pressiona até o pregador para fazer movimento. Mas nós amamos a palavra. E é a palavra que produz avivamento. É a palavra que produz resultados poderosos na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Queremos continuar falando da temática desta festividade. Agora, utilizando este texto, essa história bíblica, que cá para nós, uma das histórias mais lindas da Bíblia, das Sagradas Escrituras. O livro de Ruth, um livro que contém 4 capítulos. Este livro começa com morte, mas termina com vida. Este livro começa com lágrima, com choro, mas termina com alegria. Este livro começa uma história amarga, de sofrimento, mas o final tem sabor de mel. Porque quem escreve a nossa história é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos aqui uma família composta de 4 membros. O chefe da casa, por nome de Elimeleque. O nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Este homem casado com uma mulher chamada de Noemi. O nome Noemi significa doçura, agradável, alegre. Este casal tem 2 filhos, Malom e Quilion. A Bíblia diz que eles eram da terra de Belém de Judá. O nome Belém de Judá significa casa de pão. E eles viviam no período, ou um dos períodos mais conturbado, difícil, da história do povo de Deus, que é o período dos juízes. Um tempo de declinação espiritual, tempo de desvio espiritual, um tempo de instabilidade espiritual. A Bíblia diz que a terra sofre uma fome, e Belém de Judá também é assolada por esta fome que está sobre a terra. Este homem, querendo salvar a sua família, resolve sair de Belém de Judá. E ele tem um destino. Ele escolhe as campinas de Moabe, a terra dos moabitas. Os irmãos sabem que Moabe, ou os moabitas, são descendentes de Ló, ou melhor, da filha mais velha de Ló, fruto daquela relação incestuosa que a filha de Ló teve com seu pai. Logo, os moabitas estão debaixo desta maldição. Logo, os moabitas, ou a terra de Moabe, é terra pagã, é terra idólatra. Mas as campinas são verdejantes, e há promessas de pão, de comida, nas campinas de Moabe. Certamente, Elimeleque, se ver atraído em busca de sobrevivência, ele pega a sua família e desce para as campinas de Moabe. Moabe, que estava a cerca de 80 a 100 quilômetros de Belém de Judá. Permita-me abrir aqui um parênteses para dizer-lhes, pastor, onde é que está o erro aqui de Elimeleque? Vamos lá, meus irmãos. Você não vê Elimeleque orando.
Você não vê Abimeleque perguntando a Deus se ele poderia descer para as campinas de Moabe. Você não vê Abimeleque perguntando se era esta a vontade de Deus, que ele deixasse Belém de Judá e descesse para uma terra pagã, para as campinas de Moabe, tendo em vista que Belém de Judá é casa de pão. Mas olha o paradoxo: faltou pão na casa do pão. E o que representa a casa do pão hoje, pastor? A igreja. A igreja é casa de pão, e aqui tem pão, a palavra do Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Bendito seja o nome do Senhor. E eu entendo que a casa de pão também enfrenta crises, enfrenta dias difíceis, mas nunca que a opção será deixar a casa de pão. Não, porque o pão que tem lá fora não é o pão vivo, não é o pão que sacia a fome do homem. Aqui tem pão de verdade, aqui tem comida de verdade. É aqui onde descobrimos que é o melhor lugar para estar, é na casa do pão, é na presença do Senhor. O que deveria Abimeleque fazer nesse tempo difícil? Primeiro, orar, falar com Deus, perguntar a Deus, sentir a direção de Deus. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, quantas decisões erradas que tomamos por não falar com Deus, por não consultar a Deus. Aí depois quebramos a cara e ficamos perguntando por quê. Você não orou, você não perguntou ao Senhor, você não sentiu direção de Deus, você se sentiu atraído simplesmente por uma proposta melhor, pelos seus desejos, às vezes desenfreado. Espera no Senhor, confie em Deus e ande na direção de Deus, que é a melhor coisa. Bendito seja o nome do Senhor. Em tempos difíceis, em tempos de crise, a atitude correta é orar, falar com Deus, buscar a Deus, sentir a direção de Deus. A outra coisa que Abimeleque deveria fazer era esperar, porque toda crise passa, toda luta passa. A fome não seria para sempre, aquela crise não duraria para sempre. Viria o tempo de bonança, a escassez passaria e o pão voltaria novamente para Belém de Judá. E a gente aplica essa palavra ao meu querido irmão, minha querida irmã que está aqui. Querida irmã, querido irmão, espere em Deus, porque toda crise passa, toda luta passa, toda provação passa. Não entendi, pastor? Eu estou dizendo para você, como palavra de Deus, essa luta vai passar, essa crise vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu estou dizendo para você, como palavra de Deus, a noite escura está passando e o dia vai raiar na sua vida. Quem crê nisso nesta noite, glorifique ao Senhor. Abimeleque pega a sua família, desce para as campinas de Moabe. E o que ele estava procurando? Sobrevivência. O que ele estava procurando? Vida. Mas o que encontrou? Morte. Pois a Bíblia diz que em Moabe, Abimeleque, e não há explicação para isso, Abimeleque morre. E agora fica Noemi com as suas duas noras e os seus 2 filhos, pois os seus filhos contraíram matrimônio em Moabe. Porque o que se passava nesta família, e que seria apenas uma estação, que eles estariam ali por algum tempo, por algum dia, ou por alguns dias, por alguns meses, mas o que se passava, que seria alguns meses, tornou-se anos. A Bíblia diz que eles permaneceram 10 anos em Moabe. 10 anos, irmãos, e dentro de 10 anos muita coisa acontece. Dentro de 10 anos muitos acontecimentos vêm na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Olha o que aconteceu com esta família. Primeiro, Abimeleque morreu. Depois, os seus 2 filhos de Noemi também morreram.
Mahlon e Quilion morreram. Agora ficou uma mulher viúva. E agora só 3 mulheres dentro da casa, todas as 3 viúvas. E agora o cenário é de morte, o cenário é de tristeza. Ela mesma disse: eu estou desamparada, eu não tenho mais sentido na vida, eu não tenho mais alegria. O meu nome significa que é agradável, doçura, mas eu não quero nem que me chame mais de Noemi, eu quero que me chame de Mara, porque Mara significa amarga, amargurada. Noemi está dizendo: eu sou uma mulher amargurada de alma, tanto sofrimento sem explicação na minha vida. E ela chega à conclusão que parece que Deus virou as costas para ela, parece que Deus não está olhando para ela. Mas deixa eu dizer uma coisa: nesse cenário de dor, de luta, de sofrimento, a gente fica até olhando mesmo, parece que Deus não se importa, parece que Deus não está olhando para esta família, mas Deus está olhando, e Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está trabalhando nos bastidores, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, é todas as coisas, é coisas boas e é coisas ruins. O cenário é de sofrimento, o cenário é de morte, a tristeza nesta casa. Mas uma notícia chegou em Moabe. Olha o versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Vou dizer de novo: lá nos campos de Moabe, Noemi ouviu notícias de que Deus visitou Belém de Judá, e agora tem pão de novo na sua terra. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus visita o seu povo, irmãos, alguma coisa acontece. Quando Deus visita uma família, alguma coisa acontece. Quando Deus visita uma igreja, alguma coisa acontece. Tem milagre na casa, tem restauração na casa, tem restauração na família. E eu estou profetizando pela palavra nessa noite: Deus vai visitar a tua casa também. Deus vai visitar a tua família, e coisas grandes vai acontecer. Quem crê nesta palavra? Quem crê? Quem acredita que Deus está visitando famílias aqui esta noite? Quem acredita que Deus está visitando casas aqui esta noite? Eu sei que tem mães que estão aqui neste trabalho, e os filhos, e tem filhos desviados em casa. Tem esposas que estão aqui, e o esposo está afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui esta noite para você. Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar a tua família. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê que Deus está visitando aquela vida agora? Quem crê que Deus está visitando a tua casa? Deixa eu só ver. Quem tem família aqui que está precisando de um milagre em casa? Só quem está precisando de um milagre em casa agora, recebe porque é de Deus. Recebe porque é de Deus. Então se levantou ela com as suas noras
e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Eu acho isso interessante, porque mesmo diante desse cenário de morte, mesmo diante desse cenário de tristeza, mesmo diante das expectativas frustradas, Noemi se levantou com as suas noras e disse: eu não fico mais nenhum dia aqui neste lugar, eu vou me levantar daqui e vou voltar para a minha terra, vou voltar para o meu povo, vou voltar para a minha casa, pois a minha história, aleluia, vai ser escrita de novo. Ó mulher de Deus, ó homem de Deus, você tem essa opção de ficar aí chorando pelos cantos, de ficar só falando mal da vida e dizendo: eu nasci só para sofrer, ninguém gosta de mim, ninguém me visita, ninguém me ama. Aí fica nesse seu complexo de inferioridade. Mas hoje você tem uma opção de se encher de coragem e dizer: eu não vou ficar prostrado aqui, eu vou me levantar e vou viver as promessas de Deus na minha vida, porque Deus tem coisa grande na minha vida. Quem vai se levantar na presença de Deus aqui esta noite? Quem vai ter coragem? Coragem para reagir, coragem para se levantar, coragem para enfrentar e dizer: vou começar de novo. E recomeçar é mais difícil do que começar, porque Noemi vai recomeçar, mas ela não é mais a mesma. Ela não tem mais a mesma força. A fé dela não é mais a mesma. Ela vai recomeçar, mas ela está só aos pedaços. A vida triturou ela. A mulher que veio cheia de expectativa para Moabe está voltando para casa amargurada, está voltando para casa arrasada, está voltando para casa destruída. Aleluia! Glória, glória! Talvez tenha alguém aqui nessa situação. Quantas mulheres amarguradas de alma, quantas mulheres amarguradas de alma que estão dentro da igreja. Aqui é o melhor lugar para estar, porque aqui a gente canta, aqui a gente louva, a gente sorri, a gente glorifica, aqui a gente se abraça. Mas quando sai das portas da igreja, volta para a realidade da vida, volta a enfrentar os conflitos dentro de casa, volta a enfrentar os sofrimentos dentro de casa. Mas que bom que você veio, porque aqui você recebe força. Aqui Deus revigora as suas forças. E eu estou sentindo que alguém vai sair daqui nesta noite renovado na presença do Senhor. Só quem crê nessa palavra nesta noite, por gentileza, levante as mãos. Jesus está enchendo a mulher de forças aqui esta noite. Jesus está revigorando as forças de mulheres aqui esta noite, que vão voltar para casa cheias de coragem, cheias de fé, e vão perseverar na presença do Senhor. Recebe, porque tem graça de Deus descendo sobre nós aqui esta noite. Quem está sentindo a glória? Quem está sentindo, recebe de Deus. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus.
voltando para Belém de Judá. Em certo lugar, Noemi para, olha para suas duas noras e diz: minhas filhas, voltem. Eu não tenho mais o que oferecer para vocês. Vocês não ganham mais nada me acompanhando. Nessa idade eu não tenho mais nem condições de dar filhos para vocês. Vão embora, eu já sou velha. Vocês não têm nenhuma expectativa com relação a mim. A Bíblia diz que elas levantaram a voz, se abraçaram, choraram. Uma delas, por nome de Orfa, entendendo a realidade, voltou para Moabe. Mas uma, por nome de Ruth, disse: não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. A partir de hoje o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte que me separa de ti. Eu vou contigo e não te deixo. Não entendi, pastor? Deus já está começando a trabalhar e a movimentar a história de Noemi. E sabe como é que Deus começa? Levantando uma companheira para estar do lado dela. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta caminhada, nós não somos ou não fazemos muita coisa sozinho. Precisamos de companheiro, precisamos de amigos, precisamos de gente do nosso lado. E eu estou dizendo para você que nesta caminhada, Deus sempre levanta uma Ruth para estar conosco e dizer: vamos junto, caminhamos junto, mas o nosso destino é Belém. Quem tem Ruth na sua vida aqui? Quem tem Ruth na sua vida para glorificar a Deus pelas Ruths que você tem, que caminha, que ora com você, que chora com você, que está do seu lado, te chamando para orar, para o culto. Essas são as pessoas que Deus levantou para estar do nosso lado. As duas estão voltando para Belém. Quando elas chegam em Belém, a notícia se espalha. Noemi chegou. Oh, mas ela chegou tão arrasada. Ela chegou tão destruída. 2 filhos dela morreram, o esposo morreu. Só tem ela e uma nora, e é uma moabita, é uma estrangeira. A notícia se espalha. A Bíblia diz que Noemi chega na cidade e diz: vocês não me chamem mais de Noemi, eu quero que vocês me chamem de Mara. Eu sou uma mulher amargurada. Eu saí daqui cheia, voltei vazia, porque Deus me colocou na bênção. Mas Deus está nos bastidores trabalhando. Talvez esse seja o seu cenário também. Tanta luta, tanta prova, tanto choro, tanta amargura, mas tem um fim. Tem um fim. E o tempo de cantar está chegando. Eu estou dizendo que o tempo de cantar está chegando. Eu estou dizendo que o tempo de cantar está chegando na sua vida. Você pode dizer isso para alguém que está no seu lado? Pega a mão dessa pessoa, por favor. Diga para ela, diga para ele, diga: o tempo de cantar está chegando. Suporta, permaneça, persevere, fica firme, porque está chegando a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo. Deus está trabalhando ao teu favor. Quem crê, recebe a palavra e glorifica a Deus.
Vou caminhar para o final. Vocês conseguem imaginar essas duas mulheres dentro de uma casa? Duas viúvas. Uma estrangeira. Mas se você ler o capítulo 2 depois, enquanto as duas estão trancadas dentro de uma casa, a Bíblia diz que Ruth se levantou e disse: minha senhora, eu vou fazer alguma coisa. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer as duas. Eu preciso reagir. Eu preciso reagir e tomar uma decisão. Mulher de coragem. A Bíblia diz que Ruth se levanta e diz: eu vou colher os rabiscos da terra, eu vou lá para os campos. Certamente ela ouviu de Noemi, porque Noemi certamente falou do Deus de Israel para ela, e certamente a conversa era essa: Ruth, minha filha, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Nós não temos vários deuses como vocês, nós só temos um Deus, e Ele é poderoso, Ele é o Deus provedor, Ele que cuida de nós. Aí Noemi vai falando desse Deus, vai falando da lei desse Deus. Esse Deus é tão bondoso, Ruth, que Ele cuida dos estrangeiros, Ele cuida dos necessitados. Ele deixou uma ordem que quando os segadores estiverem colhendo no campo o trigo, era para deixar os rabiscos, para que o estrangeiro, para que a órfã viesse atrás colhendo os rabiscos da colheita. Aí Ruth se levanta e diz: eu ouvi essa história e eu estou indo para o campo colher os rabiscos da terra, porque esse Deus deixou para nós. Quando Ruth se levanta, vai para os campos. A Bíblia diz que ela entrou no campo de um homem chamado Boaz. Quem é Boaz, pastor? Um homem rico, fazendeiro, e que era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi, que por lei poderia se tornar o remidor da casa. Ruth não sabia disso, mas por providência de Deus, ela entrou no campo de Boaz. E a Bíblia diz que ela está atrás dos segadores, colhendo a sobra da colheita. A Bíblia diz que Boaz está vindo da cidade. Quando chega no campo, seus olhos batem na moça Ruth. Ele chega para os empregados e diz: quem é aquela moça do lar? Irmãos, foi amor à primeira vista. Aí os trabalhadores dizem: o senhor não sabe? Essa aí é a nora de Noemi, que deixou tudo para trás, deixou pai, deixou mãe, deixou terra, e veio para ficar com a sua sogra. Essa história comoveu o coração de Boaz. Ele disse: essa moça é diferente. Chamou ela e disse: minha filha, fique à vontade no meu campo. Olha, eu já disse para os meus empregados: ninguém mexe em você. Tem água aqui, a água deles é tua também. A comida deles é tua. Na hora que quiser comer, coma, e na hora que quiser beber, beba. Boaz chegou para os empregados: ninguém mexa na moça. Aí ele disse para ela: minha filha, colha à vontade no meu campo. Oh, bendito seja o nome. Quem crê nesse Deus? Quem crê nesse Deus? Quando Boaz vai saindo, ele diz para os empregados: olha, quando vocês estiverem colhendo, que colocarem o cesto, que vocês virem que Ruth vem atrás, dê uma balançadinha no cesto, que é para cair espigas, que é para cair grãos, que é para cair trigo. Quando vocês verem que é Ruth, dê uma balançadinha no cesto, que é para ela colher em abundância. Cadê as irmãs que creem nisso?
Quem crê que Deus está balançando o cesto só para nos abençoar? Quem crê nisso? Quem crê que Deus está mandando uma bênção grande para a nossa vida? Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, esta é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Deus está levantando pessoas para te abençoar, mas Deus vai cuidar de ti. Ruth colheu em abundância. Quando chegou na casa de Noemi, Noemi tomou um susto. Disse: minha filha, que foi isso? Tu roubou de quem? Minha senhora, não me conto. Deus me abençoou tanto, mas tanto, que o homem por nome de Boaz, Noemi ficou paralisada. Qual é o nome? Boaz. Noemi, que não era besta, disse: minha filha, vai dar casamento, e se depender de mim eu ajudo. Tem um outro parente aí, mas ele é mais fraquinho. Eu acho que ele não vai nem querer, e tomara que ele não queira mesmo. Dá certo é com Boaz, com a ajuda de Noemi, para finalizar a história. Não é que deu certo, meus irmãos. No final, Ruth não casou com Boaz, e ele se tornou o parente remidor da família. Sabe quem é o parente remidor da igreja? Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. E agora Noemi está começando a se alegrar, porque ela está vendo que Deus está nesse movimento. Aí ela está dizendo: Deus não se esqueceu de mim, Deus não desamparou, porque Ele está mudando o cenário, Ele está mudando a história, Ele está trabalhando. Deus não se esqueceu de mim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E esta é a palavra de Deus para o seu coração. Deus não esqueceu de você. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia! Glória, glória! Para quem sabe a Bíblia, conhece. Ruth casou-se com Boaz. Deste casamento veio um filho, por nome de Obed. Quem é Obed, pastor? Pai de Jessé. Quem é Jessé, pastor? Pai do rei Davi. E foi da linhagem de Davi, da raiz de Jessé, que veio o Salvador do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ah, pastor, que coisa! Você não entendeu? Olha, irmãos, Ruth era estrangeira. Se você ler Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, diz que Moabita não entra na congregação do Senhor. Mas era a lei que dizia que Moabita não entra. A graça disse: entra. A graça disse: entra porque eu salvo. A graça disse: entra porque eu perdoo. E se você ler Mateus capítulo 1, o nome de Ruth está lá na genealogia do Filho de Deus. Quem glorifica o Senhor por isso? Isso não é diferente de nós, porque nós também não tínhamos condições de entrar, mas a graça nos abraçou e disse: entra, eu salvo, eu perdoo, eu escrevo o nome no livro da vida, eu dou um banho com meu sangue e faço dele uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Você e eu e você estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou.
Aleluia. Por que a história está sendo diferente? Porque uma mulher teve coragem. Mulher de Deus, tenha coragem. Não fique trancada, não fique recuada, não fique chorando pelos cantos. Se levante da presença do Senhor. Bata o pé mesmo e diga: a minha casa é do Senhor Jesus, os meus filhos é do Senhor Jesus. Eu não vou deixar essa situação me vencer. Eu não vou deixar essa situação me matar. Levantar-me-ei e estarei de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. E se tem alguém que vai recuar, é Satanás da minha casa, porque Deus vai me dar vitória. Quem crê? Quem crê? Jesus está enchendo mulheres de coragem aqui esta noite. Em nome de Jesus Cristo, recebe esta palavra, porque ela é de Deus para você. E eu estou profetizando na sua vida pela palavra. Esta amargura cai por terra hoje. Pastor, e Noemi, onde é que ela está na história? Diz a Bíblia que Noemi agora está sentada numa cadeira de balanço, na varanda da casa, e balançando o netinho, e dizendo: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Aí quem passava na frente da casa ficava olhando, dizendo: mas essa é aquela amargurada, essa é aquela Noemi que estava triste, essa é aquela Noemi que chegou aqui arrasada. Agora ela está alegre, ela está cantando, ela está louvando, porque Deus mudou a sua história. Bendito seja o nome do Senhor. E eu vim para dizer para você: a sua história vai ter um final feliz. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê nisso, nessa palavra de Deus para nós esta noite? Porque quem crê escreve a nossa história é Deus. Quem está escrevendo a minha história é Deus. E Ele tem um final feliz para aqueles que Ele escreve a história. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora. Deixa-me orar com você para entregar o microfone. Quantos querem oração? Oh, bendito seja o Senhor. Precisa de revelação para isso, porque a palavra já é a revelação. Mas eu sinto de ministrar aqui esta noite. Meu pastor, Deus mandou eu pregar esta palavra, porque a semelhança de Noemi, tem mulheres amarguradas aqui. Tem mulheres ainda com feridas que não foram cicatrizadas. Tem mulheres angustiadas da alma. Tem mulheres com ansiedade. Tem mulheres com depressão, que amanhece o dia, não tem coragem nem de se levantar. Ficam trancadas dentro de um quarto. Tem coragem de fazer nem as coisas dentro de casa. Mas nessa noite Deus está quebrando isso. Quem crê? Quem crê?
Você adora o Senhor porque Ele trabalha no nosso meio. Você adora o Senhor porque se eu fosse você, eu estava recebendo a graça que está descendo sobre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorá-lo? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorá-lo? E vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Porque tem maná do céu, tem bálsamo do céu descendo sobre nós aqui esta noite. Vamos orar juntos. Você pode pegar na mão de alguém que está do seu lado. Você vai orar por ele, você vai orar por ela. Você é Ruth. Se você sentir de ministrar sobre alguém, faça isso. Oh Jesus, Ele vai curando, Ele está curando esta noite. Ele está curando, Ele está curando. Quem crê, meus irmãos? Quem crê que nós vamos ouvir testemunhos desta noite? Quem crê que ouviremos testemunhos de cura aqui esta noite? Recebe vida, mulher. Recebe vida, 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 vida. Recebe graça. Recebe em nome de Jesus. Oh Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Sinta a vontade de glorificar ao Senhor esta noite. Sinta a vontade de falar em mistério, isso. Fala em mistério, abra a tua alma, abre o teu coração e adora o Rei da Glória. Enche essa casa de glória, 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 enche, enche, enche. Pega em nome de Jesus. Meu pastor, me permita, vai para orar. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe, adora. Pega porque está descendo. Recebe porque está descendo. Tem cura, tem cura, tem cura. Tem cura, tem cura, tem cura de Deus. Nós damos uma ordem em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Isso. Cadê as mulheres do glória? Cadê as mulheres do glória? Cadê as guerreiras? Cadê as guerreiras? Cadê as guerreiras? Estamos em guerra e as guerreiras de Jeová estão na presença de Deus. Cadê as mulheres para guerrear? Cadê? Jesus está cortando o laço. Jesus está cortando o laço. Jesus está fechando cova. Ele quebra cadeias. Ele quebra correntes. Recebe graça. Recebe autoridade. Recebe a presença do Espírito. Deixa Deus te usar nos dons espirituais.
Deixa Deus te usar nos dons espirituais. Cadê aquela mulher que profetizava? Cadê aquela mulher que entrava no mistério? Cadê aquela mulher que deixava Deus usar da terra? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Como os discípulos oraram, aumenta-nos a nossa fé, aumenta a fé das tuas filhas, aumenta a fé da tua igreja, nos dê coragem, que permaneçamos firmes, e nós damos uma ordem, Senhor, nesta noite, para esta ansiedade, para esta depressão, para este complexo de inferioridade. Nós damos uma ordem nesta noite. Quem crê no que esse pastor está dizendo, levante as mãos comigo, porque é de Deus. Está caindo por terra nesta noite aqui, meu pastor, toda depressão, toda ansiedade, toda falta de sono. Você hoje vai dormir o sono do justo. Você hoje vai dormir o sono do justo, porque Deus está dando vitória esta noite. Faz assim, Senhor, para a tua glória. Faz assim para o teu louvor, para o engrandecimento do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Dê um abraço em alguém aí. Dê um abraço.